sobre a chegada de Juan Nardoni, que já chegou dizendo o seguinte: estou pronto para jogar. Se precisar de mim na quarta-feira, eu vou para o jogo, mas não vai. Fala, Boafí. Fala, Gamba, é exatamente essa frase que eu gostaria de repercutir. O Nardoni chegou ontem no aeroporto Salgado Filho e as suas primeiras palavras foram que sim, ele estaria pronto para jogar contra o São Paulo já nessa semana, mas não é a tendência. O esperado é que o jogador atue contra o Atlético Mineiro, aí sim na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, dia 25 de fevereiro, na Arena. Aí, fazendo a sua estreia com a camisa do Grêmio. O argentino de 23 anos, que foi um dos destaques do time do Racing, não pode jogar pelo Campeonato Gaúcho. Ele é reforço do Grêmio, mas somente para jogar o Campeonato Brasileiro, junto com um outro volante que o Grêmio deve anunciar nas próximas horas, Leonel Pérez. Muito bem, tá aí a chegada do Juan Nardoni, créditos para o nosso amigo, né? Jefferson, FBI Tricolor, famoso cabeça de caixa d'água, fazendo um trabalho maravilhoso lá na chegada do Juan Nardoni e possibilitando essas imagens aqui do reforço gremista. Guimarães vinha jogando, né? Chega e diz assim, ó, tô pronto, quero jogar. A pergunta é a solução para o Grêmio? Cara, pelo que eu vi, eu não conheço muito o jogador, tá? Vi alguma coisa de vídeo e de pesquisa, a gente já falou bastante sobre ele aqui. Mais do que ser ele, o Grêmio precisar de um jogador para ser esse primeiro volante com uma saída. Ele não joga somente primeiro volante, ele joga também de segundo volante. É um jogador que tem saída, ele joga, já foi explicado, o Calvin explicou aqui, joga também se deslocando um pouquinho para o lado direito. Eu não sei se ele é esse jogador que o Grêmio precisa. O jogador que o Grêmio precisa, em termos de funcionamento, é um primeiro volante, para mim, né, isso, de posição, mas com boa saída de jogo. Com um cara que sabe ali se posicionar e com boa saída para poder, inclusive, desobrigar outros jogadores de funções defensivas. O Grêmio precisa dessa estrutura. Vamos ver se ele é esse jogador, tá? Pelo que eu vi dele, porte e físico, se ele soubesse posicionar, ele pode ser esse jogador, na minha opinião, tá? Magrão, na semana passada a gente falou um pouco sobre ele, bastante sobre ele, né? Tu buscou uma análise e tudo mais. O Calvin deve saber qual foi o valor que o Grêmio... Esse era um debate que estava rolando na Argentina e aqui, né? Porque entre 4 e 8, né? Só que... Entre 4 e 8 é ótimo. Apenas o dobro. Só que, por exemplo... Entre 1,5 e Só que eu estou imaginando um valor mais alto, porque o Racing pagou 6. Mas então a informação, não faz muito sentido. Então tem que ir para jogar. Tem que jogar. A informação que o João Bob está me passando aqui, $8, né, João? $8. 8 milhões de dólares. Um jogador de $8 tem que chegar e vir para jogar, vir vestir a camisa, ser o dono da primeira função. E mais 2 de variáveis, viu, Magrão? Já inicia com ele, a primeira função da volância ali é valor dele. de titular. Pelo valor, valor de titular. Ele que vai jogar. Eu acho que é um jogador jovem ainda, que tem qualidade. Eu vi alguma coisa antes de chegar o Sousa. Ele era o primeiro ali, depois que o Sousa chegou, ele foi para a segunda, terceira função ali, que joga com 3 ali, o argentino, sempre com um enganche, que é legal esse cara jogar. Eu gostava de jogar aqui, esse enganche aqui. E é um cara que, apesar de ser grande, forte, ele tem mobilidade, tem boa mobilidade, tem bom passe. Acho que é um reforço interessante, mas é um valor considerável de um cara que tem que chegar e tem que resolver, tem que chegar e jogar por esse valor que foi pago. E a minha dúvida é se ele vai ser aproveitado muitas vezes como primeiro volante. Ele também jogou com o Aníbal no Racing, o Aníbal Moreno, que depois foi o Palmeiras, que também era mais posicionado e aí ele saía um pouco mais. Então... Tu vê ele como o cara que sai mais ou o cara mais posicionado? O cara que sai mais. E o Pérez, o cara que fica. E é o jogador que o Grêmio precisa? E o Luiz Castro... Pois é, o Luiz Castro já falou recentemente sobre não utilizar um 10, sobre de repente não ter o 10. Então pode ser que ali mais à frente jogue o Pérez ou o Noriega como primeiro, o Nardoni mais à direita e o Arthur mais à esquerda num tripé. Isso sem e 10. aí talvez Isso o 10 pode ser o William, mas aí jogando aberto. Mas aí nesse tripé, o 10 acaba quase que virando o Arthur. Que ele não tem a função defensiva, ele pode girar do lado esquerdo, do lado dele, ele pode fazer... Porque, na verdade, quando você joga com tripé, e a gente jogava assim, eu sempre joguei esse cara já do lado e um primeiro volante fixo, foi assim minha passagem todinha no Inter, tu tem muita liberdade para circular no meio. Sem a bola, tu volta e faz a tua função, mas com a bola tu pode jogar. Então, de repente, pelo que ele vem fazendo no Racing, se esse cara do lado tem um posicionado e o Arthur do outro lado. E aí ele perde esse 10 e quem vai chegar mais... Porque sem esse 10, ele tem quase que a obrigação, tanto o Nardoni como o Arthur, de pisar na área.
que aí vira o Sim. box-to-box, pisar dentro da área. Não, da tua De própria repente época. tá desenhando isso, não sei. Na tua própria época de Inter, o D'Alessandro em vários momentos, sendo 10, ele jogava pelo lado, né? Não. Jogava de lado direito. Na minha época, o D'Alessandro jogava pelo lado. É? Pelo Então, lado. o William pode ser esse Pelo 10 lado. jogando pelo lado, tendo três O caras que ele de fazia? mais... O D'Alessandro, ele sem a bola, ele até o meio campo, ele ficava no lateral direito, quando passava, eu saía e ele vinha por dentro, onde ele jogava. Ele flutuava entre o lateral, o volante ali, É que isso. ele ficava sem função. E aí ele tinha um movimento- Neymar na frente que acelerava, né? Tem uma pista dada pelo Luiz Castro, que o Calvin colocou, e para mim essa pista ela é fundamental. Quando ele citou, obviamente, numa realidade totalmente, né, diferente, Bayern de Munique, Barcelona, Real Madrid PSG. e PSG. Embora tenha diferença entre alguns, mas a base que ele quis colocar é o seguinte, olha só, vocês estão falando do 10, o 10, hoje o meia, ele tem que ser, o 10 tem que, não existe mais o 10 que não faz nada e só fica ali parado esperando a bola para pifar os outros. Não tem mais isso, tá? É todo mundo participando de todo mundo. Essa ideia que o Calvin coloca é uma ideia que vai ao encontro desta fala do Luiz Castro, né? Quando ele falou, imediatamente eu me lembrei de Vitinha, João Neves e Fabiano Ruiz, tá? Que tu não define quem é volante e quem é meia entre esses três. São caras que fazem absolutamente tudo no meio de campo. Obviamente, e guardadas todas as devidas proporções, em termos conceituais, não é isso que o Luiz Castro pode estar pensando para o Grêmio. 3 jogadores onde tu não vai, onde todos serão volantes, mas todos serão meias também. Não sei. Ele pode pensar isso a partir de Nardoni e de Arthur, principalmente. Acho uma leitura né? bem interessante, porque tu tem jogadores versáteis para isso. É isso. Tu vai ter jogadores que podem compensar daqui a pouco a ausência do 10 característico. E aí eu tendo a concordar com o Guimarães, porque a fala dele talvez já tenha sido uma defesa do que ele não vai conseguir entregar, que é o 10 de ofício. E do que ele vai fazer. Exato, exato. E a gente debateu isso também. O 10 de ofício, nas funções de campo hoje, ele acabou. O 10 característico. Acabou. Tanto que o 10, tem 2 10 no Brasil. Clássico. É o Alain e é o Arrascaeta. O Ganso. Mas nenhum deles são 10 mais. O Ganso Alain, ainda é, o Ganso Alain, ainda é. mas sendo Mas 10. reserva. Mas ele joga, tipo, é reserva. O Arrascaeta hoje joga como segundo atacante. O Arrascaeta não joga mais aqui atrás, aqui buscando bola, organizando. Cara, o 10 atual, ele é muito mais um ponta de lança antigo do que um armador antigo. Ele é muito mais, cara, vamos lá, pegar um armador clássico assim, antigo, o cara que centralizava o jogo dele. Me ajudem aí, Magrão. O Douglas no Grêmio. Douglas no Grêmio pode Alex, ser. joguei no Palmeiras. Alex, tá. O Alex é bom, ele é muito mais assim pegar 2 craques de bola. Um Denner do que um Alex, o 10 hoje. O Denner também jogava com a 10, mas não era um armador. Ele era ali um ponta de lança, segundo atacante, né? Ele é muito mais um Denner do que um Alex. Para os noventistas, para os jovens que não sabem do que eu estou falando, pesquisem no Google. Mas que má vontade com a juventude. É só pedir para a juventude. Aliás, a juventude já faz isso, né, Calvin? É só olhar o futebol europeu. Né? Lá estão as referências da juventude hoje. E outra coisa, o Grêmio tem um atacante, o Carlos Vinícius está numa baita de uma fase que faz muito bem essa parede. Então, para esse enganche jogar, dá tempo, porque ele segura essa bola para esses 2 caras poder sair. Não precisa estar lá muito perto dele. Ele consegue segurar, reter a bola para o time sair, para os 2 enganches aproximar dele. E a forma como o Luiz Castro montou o time, por exemplo, na última partida contra o Novo Hamburgo, já dá uma ideia de que ele está querendo fazer esse tripé no meio de campo. Porque contra o Novo Hamburgo, o Grêmio se montou com Noriega, de primeiro volante, e Edenilson e William, lado a lado. Não era uma dupla de volantes, não era Noriega e Edenilson, o William mais à frente. Não, era o Noriega mais isolado com o Edenilson e o William. Então, imagino que ali no futuro Pérez ou Noriega com Nardoni e Arthur, lado a lado. E aí pode ser o William saindo do lado para dentro para ser esse articulador. E aí o Magrão até explicou, né? O D'Alessandro ia até determinado momento, depois era a missão do volante pelo lado. O William também pode fazer esse acompanhamento em determinado momento, depois pega o Arthur ou pega o Nardoni, dependendo de que lado for escalado o William. Acho que é por aí que o Luiz Castro está pensando na montagem de meio campo do Grêmio. Muito bem, gente. Aninha, tudo